Quando o assunto é climatério, quais são os primeiros sintomas que vêm na sua mente? Insônia, acordo às 3 horas da manhã e não durmo mais. Irritabilidade, calorões, desequilíbrio hormonal. Esses geralmente são os que vêm primeiro em mente, né? Na maioria das mulheres. Mas existe um sintoma invisível que quase ninguém nomeia, quase ninguém dá nome para esse sintoma. Eu praticamente nunca vejo ninguém falar sobre ele, que é qual? Quando a mulher não se reconhece mais. Sim, esse é um dos sintomas invisíveis do climatério. E tem mais um monte que eu também vou trazer para vocês nos próximos vídeos. Mas vamos aprofundar nesse sintoma, nesse vídeo agora, e você vai entender muita coisa que está acontecendo com você. Então, sabemos que é um sintoma invisível, quase ninguém fala sobre ele, e ao meu ver, é um dos mais profundos e um dos que mais afetam a nossa vida, que é quando a gente não se reconhece. E isso não é drama, tá? Muitas mulheres e muitas pessoas olham para isso acreditando que isso é drama. Não, isso não é drama. Isso é a nossa estrutura interna sendo organizada. Então, isso é algo que merece a nossa atenção, que precisa da nossa atenção, ok? É muito importante você saber disso. E talvez você esteja vivendo isso na sua vida, mas você ainda não conseguiu dar nomes. E eu vou te ajudar agora nesse processo. Até anotei alguns pontos aqui para a gente não deixar nada para trás e você sair desse vídeo realmente sabendo e entendendo e compreendendo o que está acontecendo na sua vida. Primeira coisa, é como se você se sentisse estranha dentro da sua própria vida. Vou dar um exemplo. Você tem um relacionamento, ok, você tem a sua casa, ok, sua rotina, seu trabalho, mas você olha e parece que tá faltando alguma coisa, ou você não está se encaixando ali mais, tem alguma coisa estranha no ar. Outra coisa, antes, algumas coisas que faziam sentido para você, agora não fazem mais. Antes fazia sentido para você cuidar de algumas coisas, cuidar de algumas pessoas, e agora você não quer cuidar mais dessas coisas nem dessas pessoas. Mas só que você gostava muito disso. E aí você olha e fala, o que está acontecendo comigo? Que antes eu fazia isso e agora eu não fazia mais. Pois é. Que mais? A forma como você reage às coisas muda. Às vezes você se tornou uma pessoa mais fria e você não está entendendo por quê. Às vezes você se tornou uma pessoa mais dura e você não está entendendo por quê. Ou às vezes você passou a fazer mais silêncio e você não está entendendo por quê. Então você começa a ficar mais fria com as pessoas, mais dura com as pessoas, você começa a ficar mais silenciosa, não fala tanto. Faz parte do processo também de não se reconhecer mais. E coisas que você tolerava antes, agora você não tolera mais. Seu marido todo dia deixava um copo em cima da pia, você não estava nem aí, pegava aquilo, lavava junto com as outras vasilhas e tá tudo certo. Agora ele deixa o copo, você quer matar ele, você quer quebrar aquele copo, você quer sumir. Coisas que você tolerava antes, agora você não tolera mais. E você não sabe o que está acontecendo com você. Você olha para essa confusão interna, porque é uma confusão interna. Lembra, quando você olha para a sua vida, tá tudo ok. Mas existe uma confusão interna que te tira do eixo e você não sabe o que fazer. Você vai sentindo que você tá perdendo a referência. Antes você agia a partir de um lugar. Agora você não tem mais esse lugar para agir. Você não tem mais essa referência. Você sente que você tá estranho. E é aqui que entra o X da questão. Por quê? Muitas mulheres acreditam que isso é uma confusão mental, que isso é um drama, que isso é uma instabilidade que está acontecendo na vida delas, que isso é emocional. Mas não, gente, é muito além. Entende que o climatério, ele não é só hormonal. Hormonal é um dos eixos que são desequilibrados dentro do climatério. A reposição hormonal é importante? Sim, muito. Principalmente se você precisa dela, porque eu sei que algumas mulheres até vão levando ali, não fazem a reposição e tá tudo certo, mas outras precisam para questão de sobrevivência, que foi o meu caso. Então, ela é extremamente importante, mas ela vai resolver? Não, porque não é só o eixo hormonal que foi afetado. Deixa eu te explicar. A sua vida, a sua identidade, a sua psique, ela foi construída em cima de 3 pilares. Um hormonal, um simbólico e um relacional. Hormonal são os hormônios que estão desequilibrados. Simbólico é o quê? O significado que você dá às coisas.
Relacional, a forma como você se relaciona com o outro. Então você foi construída em cima desses 3 pilares. Os 3 são abalados no climatério. É como se alguém viesse, metesse o pé e derrubasse tudo. Agora você tem que se reorganizar, tá bom? Por isso que você não está se reconhecendo mais. É uma mudança de identidade que está acontecendo na sua vida. Porque todos esses pilares foram abalados. Ok? É muito importante que você compreenda isso, porque isso está acontecendo dentro de você. E, gente, só para constar, os primeiros sintomas do meu climatério começaram com 36 anos de idade, tá? O climatério é algo que pode começar a acontecer até 10 anos antes da menopausa. E o meu começou com 36 anos. Só Deus sabe o que vai vir daqui para frente. Bom, você foi construída em cima dessa base, né? Então você criou o seu personagem em cima dessa base. Os papéis que você aprendeu. Quais são os papéis seus aí hoje? Esposa, a filha que cuida dos pais, a boazinha, a profissional, a mãe. Você construiu sua identidade em cima disso. E agora ela foi abalada. Quem é você? As suas escolhas. Quais foram as escolhas que você fez ao longo do dia, ao longo da sua vida, que agora foram abaladas? As formas, né? O seu corpo. Gente, o nosso corpo ele muda demais no climatério. E aí? Como que você está lidando com isso? Porque foi tudo abalado. Compreende essa parte? Então você não se reconhece mais nesse lugar. E isso te gera insegurança extrema. E ninguém fala sobre isso, gente. Tá todo mundo vindo aqui falar de sintomas físicos, de reposição, não sei o que lá e tal. E ninguém fala. E é por isso que eu estou aqui falando isso com vocês. Porque eu estudei a fundo a psique feminina dentro do climatério. E é devastador. Vocês sabiam que muitos problemas psicológicos acontecem nessa época na vida da mulher? Muitas mulheres decidem dar rumos trágicos à vida por conta disso. Muitas separações acontecem, enfim, muita coisa pesada acontece por conta disso, sabe? Eu não vou ficar falando alguns nomes aqui, algumas palavras aqui, mas isso é muito sério. Então a gente precisa sim olhar para a mentalidade da mulher, principalmente nessa época. Vamos lá. Não é que você se perdeu de si. Você não cabe mais na vida que você vivia antes. Você não cabe mais na identidade que você construiu até agora. Você precisa se reconstruir. E muitas linhas dão nomes diferentes para esse momento, né? A astrologia, por exemplo, ela pode trazer para a gente um pouco ali do nó do sul e do nó do norte. Aquilo que você sabia fazer muito bem e você precisa deixar para aprender a fazer coisas novas. Então você vai de um lado para o outro. Outros chamam de a noite escura da alma, atravessar o deserto, processo de individuação, enfim, a crise da meia-idade. O climatério tem vários nomes, mas é um processo muito intenso que acontece dentro de você e você precisa olhar para isso com muito carinho, tá? E entre você deixar de ser quem você era e realmente se apropriar da pessoa que você está se tornando, existe um vazio aqui, existe um espaço, um intervalo, uma pausa, tá vendo? Um de um lado, outro do outro. E essa pausa, ela é assustadora. Eu te falo isso do meu lugar e dos lugares das mulheres que eu atendo. É assustador esse lugar. É um vazio. É um não saber o que fazer. É muito desconfortável. E é onde a maioria das mulheres se perdem. Eu falo isso porque eu sei o que é estar nesse vazio. Por quê? Porque a mulher se sente confusa, sozinha, insegura. Ela acha que tem algo errado com ela. Ela não consegue compreender que é um processo que ela está vivendo. Então não é um defeito seu o que você está vivendo agora. Você não é problemática. Você não é louca, você não está errada, você está vivendo um processo, uma travessia, uma reconstrução interna. É isso que está acontecendo com você. É importante dar nome às coisas. Eu sempre vou falar isso com vocês. Nos nossos processos terapêuticos, quando a gente dá nome às coisas, a gente consegue se relacionar com elas. Não é algo estranho, não é um monstro que está tentando devorar a gente. Então, é uma reorganização interna necessária que você vai viver nesse momento e não tem como você fugir dele. E o que mais agrava aqui é que ninguém te contou isso.
Ninguém falou com você que em determinado momento da sua vida você ia passar por isso. E aí, de repente, você construiu toda uma identidade, você construiu uma carreira, você construiu uma família, um relacionamento, você construiu tudo e pá, chegou aqui, nada disso faz sentido mais. O que eu vou fazer agora, Senhor? Fala se não é assim que você se sente. Me conta aqui como que você se sente no climatério, como que você se sentiu no climatério, o que você está passando. Porque eu tenho certeza que são coisas muito parecidas com isso aqui, que eu mapeei e trouxe aqui para vocês. Então, ninguém falou isso com você, ninguém te entregou um mapa falando que você vai passar por aqui, por aqui, por aqui, por aqui, até chegar em tal lugar. E aí você está vivendo a deriva. Se você quer um mapa para você saber onde você está e qual é o passo a passo, quais são os próximos passos que você vai dar, eu vou deixar fixado aqui, tá? O link do meu e-book Climatério, a Travessia. Lá tem o passo a passo. Você vai conseguir entender onde você está e quais etapas você ainda vai viver. É um e-book maravilhoso que eu construí com base na minha experiência e na experiência das minhas mentoradas, das minhas clientes, ok? Então vamos dar seguimento aqui. Deixa eu ver se eu deixei alguma coisa para trás. Ok. O que é mais importante? O mais importante é você entender o que está acontecendo com você. Não sei se vocês ouviram o barulho aí desse carro, mas não vou editar o vídeo, gente. A nossa conversa vai ser sempre assim, sem edições. Vamos lá. Quando você entende o que está acontecendo com você, fica mais fácil, porque você para de se tratar com ódio, com raiva. Sabe? Você fica se empurrando para resolver as coisas, você fica se empurrando para decidir as coisas, você fica se tratando com ódio porque antes você gostava de uma coisa e agora você não gosta mais. Você para de fazer isso com você quando você consegue dar nome às coisas, quando você consegue compreender onde você está. Isso é extremamente importante. Você passa a se sentir mais segura, mais confiante dentro da sua própria vida, dentro do seu momento. Você sabe onde você está no processo. Você consegue se sustentar dentro dessa travessia. Então, por mais que você não esteja se reconhecendo na frente do espelho, não esteja se reconhecendo dentro do seu corpo, dentro da sua relação, dentro do seu profissional, quando você entende que você está vivendo um processo, quando você entende em qual etapa do processo você está e quais etapas você vai passar, você para de se tratar com ódio. Você para de se tratar como se você tivesse quebrada, ok? E entender que você não se reconhece, né? Você entender isso que eu tô te falando nesse vídeo, você entender que você não se reconhece mais na própria vida, é só o início. Não quer dizer que acabou o processo, que tá tudo certo. Ah, entendi, eu não tô me reconhecendo mais. Não, vai vir muita coisa pela frente ainda. Você precisa estar preparada para isso. Você não pode seguir sua vida desamparada. É muito difícil atravessar isso sozinha. E você precisa atravessar isso com consciência. Sem tentar voltar a ser quem você era. Porque aqui, eu vou te falar, é outro X da questão. Porque o que acontece? Quando a gente está nesse lugar de vazio, onde a gente já não é mais o passado, mas também ainda não se tornou quem a gente está se tornando, a gente fica tentando voltar. A gente fica tentando se agarrar ao trabalho que não faz mais sentido. A gente fica tentando puxar o filho de volta. O filho já foi para o mundo, você está lá tentando puxar o filho de volta de alguma forma. Atrapalhando a vida dele, né? Em vez de deixar ele seguir o caminho dele, você está lá azucrinando a vida dele de alguma forma. Deixa o filho ir em paz. Ele precisa sair do ninho. O trabalho não fazia sentido nenhum na sua vida. Você está lá agarrada. Não, mas eu vou tentar mais um pouco. O problema está comigo. O relacionamento, que nunca foi bom. Aí agora você tá vendo por A mais B, que realmente nunca foi bom. Não, vou ficar aqui mais um pouco, vou insistir aqui, vou tentar. Por quê? Porque você tá no vazio. Você não consegue se sustentar sozinho no momento de travessia. Aí você fica querendo voltar para trás. Porque pelo menos é onde você conhece, né? É o que eu gosto de dizer, gente. Esse confortável conhecido é como uma piscininha de merda. É quente, gostosinho, mas ainda é merda. Então, voltar para sua identidade antiga não vai ajudar você a trabalhar esse processo, a trabalhar esse pilar.
a se curar, a expandir a sua mentalidade, a mudar de vida, a seguir adiante. Faz sentido para você? Olha aí para sua vida hoje. Onde que você ainda está se segurando? Que você já devia ter se soltado, ó, faz tempo. E é exatamente isso que eu faço. É exatamente isso que eu faço no meu trabalho. A mulher chega, a gente faz um diagnóstico de travessia para saber onde ela está, o que está acontecendo na vida dela, o que ela ainda não viu. A gente dá nome a todas essas coisas, a gente mapeia o processo para ela, né? Eu ajudo mulheres que estão nesse momento de travessia, que não estão conseguindo compreender ou não estão conseguindo desenvolver as ferramentas para lidar com todas essas situações, porque são muitas situações ao mesmo tempo. É uma identidade antiga que não se sustenta, é uma identidade nova que ainda não se firmou, eu preciso reconstruir minha relação, o meu profissional está de cabeça para baixo, eu preciso estar consciente e alinhada para conseguir lidar com tudo isso, compreende? Se você está vivendo isso que eu acabei de trazer para você nesse vídeo, saiba que você não precisa passar por isso sozinha. Você não precisa passar por isso sozinha. É extremamente difícil. É meio que uma autopunição você fazer isso com você. Então, venha para um processo de mentoria comigo. Vamos descobrir onde você está e vamos descobrir o que você pode fazer diferente daqui para frente, tá? E eu também vou continuar aqui com vocês trazendo mais sintomas invisíveis que podem estar acontecendo na vida de vocês. Sintomas esses que vocês ainda não conseguiram dar nome, tá? Me fala aqui se vocês gostaram desse vídeo, se fez sentido, se eu realmente consegui trazer para vocês aquilo que está acontecendo na vida de vocês. E não se esqueçam, vocês precisam de alguém que possa ajudar vocês nesse momento. Então escolha bem as pessoas que estão ao lado de vocês, tá bom? Um beijo enorme no coração de vocês. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo.